Bora, galerinha! Tudo bem? Aqui é o Luigi de novo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o manual da FUVEST. Vamos ler juntos? Vamos? Então, roda a vinheta e vamos lá! Será que a FUVEST mudou? Será que a FUVEST já não é mais a mesma FUVEST de sempre? Se você fez a prova da FUVEST no ano passado, você deve ter percebido que não foi a mesma coisa. A prova de matemática não estava separadinha como era antes. Agora está no meio de um grande grupo. E está tudo misturado. Mas as questões, será que o nível baixou tanto assim? Será que está tão fácil passar a primeira fase da FUVEST? Vamos ver junto? Então, olha só, vamos analisar. Trouxe aqui hoje para vocês o manual da FUVEST. Vamos ler ele com calma. Alguns detalhes, vídeo curto. A gente vai comparar o que caiu ano passado para conseguir tentar pensar ou ter uma noção da perspectiva da prova que a gente vai se deparar esse ano. Então, aqui o resumo do programa de matemática, alguns conceitos numéricos básicos, geometria, função e análise combinatória, probabilidade e estatística. Então, venha ver comigo. Ele fala o seguinte. Primeiro, conhecimentos matemáticos aplicados na interpretação de fenômenos de diferentes áreas da ciência. Então, aqui eu acho que já é um ponto importante para a gente tirar como lição. Porque a prova da FUVEST, não sei se você lembra, mas na galera do 20 e pouco, 20 questão 21, 20, já começava a aparecer questões de matemática. Depois lá na frente começou a aparecer mais um pouco. Depois lá na frente começou a aparecer de novo. Então estava tudo misturado. Mas é importante você entender que ele fala assim, interpretação de diferentes fenômenos. Então a prova está se tornando uma prova mais próxima de uma prova moderna. Ela está indo para uma ideia interdisciplinar. Não tão conteudista, mas você vai perceber alguns detalhes que ainda FUVEST não deixa de ser FUVEST. Então, bora lá. Aí ele conta, ele fala, o cidadão necessita de capacidade de interpretação de informações por gráfico, formas e linguagem de matemáticas, blá blá blá. E aí ele vai falando de competências, ideias e fórmulas e vamos analisar por partes. O que é esperado do candidato? Aqui, ela deixa bem explícito que ela vai ser uma prova interdisciplinar. Olha só os detalhes. Ele conta uma história, ele fala, dentro desse espírito, espera-se que o candidato demonstre possuir domínio na linguagem básica e compreensão dos conceitos fundamentais da matemática, tratados do ensino fundamental e médio, de forma a saber aplicá-las, aí vem, em situações diversas e relacioná-las entre si e com outras áreas do conhecimento. Olha quantas vezes ele menciona a interdisciplinaridade. Ele deve saber reconhecer apresentações equivalentes de um mesmo conceito, relacionar procedimentos associados a diferentes áreas, analisar e valorizar informações provenientes de diferentes fontes, utilizando ferramentas matemáticas para formar uma opinião própria que permita expressar-se criticamente sobre problemas da matemática e de outras áreas do conhecimento. Agora, olha o detalhe importante. Será priorizado a avaliação da capacidade de raciocínio, sem dar ênfase à memorização de fórmulas, a mecanização das técnicas ou cálculos excessivos. Então, aparentemente, ela fala, olha, não vai ter conta desnecessária, a prova vai ser mais curtinha, então as contas serão, papum. Então, depois ele avança desvinculando os conteúdos significativos ou a probabilidade da matemática, dentro ou fora da matemática. Aí ele vem falando, a primeira fase, ele fala que vai seguir essa linha um pouco mais tranquila. Ele fala, olha, o objetivo é avaliar se o candidato quanto ao domínio da utilização de linguagem, quanto à compreensão dos conhecimentos e procedimentos da matemática elementar. Então ele está falando, olha, vamos aqui tirar o pé. Então vamos continuar lendo, bem quanto à capacidade de resolução de problemas. Então até aqui, primeira fase, suave. Agora, na segunda, você que vai prestar a prova específica, você que vai prestar direito, aí, pessoal de humanas, você que vai prestar na poli, fica atento. Agora a coisa vai um pouco mais, pega mais embaixo, quer ver? Na segunda fase, além dos aspectos anteriores, obviamente, ele fala desses aspectos, pretende-se também avaliar o candidato quanto ao domínio de conceitos. Opa! Aqui você tem que manjar. Tá? Vou até trocar de cor. Aqui você tem que manjar. Ferramentas e procedimentos matemáticos necessários para o aprofundamento do estudo na área de ciências exatas, bem quanto a capacidade de utilizar em situações de problemas abstratos. Então, como o ano passado, quem fez a segunda fase, chegou aí para a segunda fase, ou você pode procurar a segunda fase aí na internet, você vai encontrar no site da FUVEST,
Cara, a segunda fase o bicho pegou. A primeira fase, tudo bem, mas a segunda fase o bicho pegou. Agora vamos ao programa. Descendo ao programa, a primeira parte, ele expressa conceitos numéricos, aplicações mais diretas. Então, aqui vem números inteiros, números, ele fala de outros conjuntos numéricos, fala de progressão, ele fala aplicação algébrica de primeiro e segundo grau, PA e PG, sistemas lineares, ele não menciona determinante, ele fala escalonamento. Então, vamos por partes. Números inteiros, compreensão de algoritmo, operações fundamentais, sistemas decimais, divisibilidade e decomposição de números primos. Aí um aluno levanta a mão e fala, Luigi, que toda vez que eu vou fazer uma prova, eles colocam esse conceito e nunca é cobrado. Ah, é? Vamos ver? Olha essa questão aqui, se não é na decomposição de números primos. Repara, ele literalmente cobra isso. Você vai decompor esses caras. É uma questão do ano passado, eu peguei todas as questões que eu vou usar como demonstração aqui, foram do ano passado. E olha só, essa questão trata literalmente da decomposição. E tá aqui, cobrou, show de bola. Aí vamos seguir. Insuficiência dos números inteiros para a comparação de grandezas para medir partes de um todo. Razão e proporção, os números racionais, operações em relação de ordem entre números racionais, representação decimal dos números racionais e a relação com o PG. Luigi, mas isso será que foi cobrado mesmo? Cara, olha essa questãozinha aqui. Inclusive, se você pegar para montar, estudar essa equaçãozinha aqui, ó, esse problema, que é o problema 36, lembra que eu falei da ordem? Olha só, 87, 36, 22, 24. Olha onde a prova estava distribuída. Não estava tudo junto. Esquece, cara. Não vai acontecer de novo. Vai estar meio bagunçado. Mas a matemática vai estar lá. Pode ter fé. Esse cara, se você faz na mão, caso a caso, fica mais fácil. Mas, né? Vamos seguir. Então, tá aí o segundo bloco. Também muito bem definido. Com números racionais, suas operações, as relações com o PG. Aí depois ele avança um pouco mais. Fala dos números racionais, para medida de segmento, tal. Aí ele entra aqui, ó. A relação com equações algébricas de segundo e terceiro grau. Aqui ele fala conceito e de números complexos, representações geométricas, algébricas e trigonométricas. Olha, quem está estudando números complexos. Apareceu na segunda fase, hein? Interpretação algébrica e geométrica da operação de raízes de números complexos. Então, a galera dá uma desprezada nesse tópico, cara. É um tópico pesado, é um tópico tenso, mas vale a pena levar. Na segunda fase teve uma questão de complexos muito bonita. Então, leva isso com você. Se você vai ter, principalmente na segunda fase. A primeira, não sei, acho que não tem muito cabimento cair uma questão de raiz de complexo, que é meio pesada, a não ser que seja por fatoração. Mas fora isso, não boto muita fé. Aí vem, ó, vou destacar até de outra cor. Matemática financeira, instrumento de resolução de problemas, conceitos de porcentagem, juros simples compostos em relação com PA e PG. Então, como você estuda num cursinho sério, com certeza viu PA e PG logo na sequência matemática financeira. E olha aqui, ó, que bonitinho. Matemática financeira, PA e PG. E opa, estava esquecendo. Razão e proporção. Olha só como a FUVEST ela foi muito coerente com isso. Comenta de sistemas lineares e fala de até 4x4, discussão por escalonamento ou substituição de variável. Ele não menciona a opção com determinante. A palavra determinante, já vou cantar a bola, não apareceu na descrição desse manual. Ou seja, não vai cair determinante. Ah, Luiz, então eu não posso usar nem para calcular pontos colineares. Eu não posso usar nem para calcular área em GA. Cara, pode. Primeira fase, quem que vai saber que você está usando? Mas não vai ser cobrado diretamente determinante de você. Você pode usar como uma ferramenta, mas cobrado diretamente não vai ser. Vamos para a geometria, Aqui ele conta uma história, tal. Isso aqui é só blá, 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 área, volume, comprimento, o de sempre. Então vamos avançar, fundamentos, geometria, semelhança, tal. Vamos para o programa que é mais direto. Aqui tem um ponto que pode deixar você confuso. Eu já vi alguns colegas falando que, olha, Luigi, eu dei uma olhada no manual da FUVEST e eu vi que em GA ele não colocou elipse, parábola e hipérbole. Então, não colocou lá, mas colocou no 2.1, já comento. Então, quer dizer que eu tenho que gastar muita energia estudando esses caras, porque eu sei que é um tópico bem complexo, quase ninguém estuda. Cara, cai pouco.
Acho que é a última vez que é uma cônica assim na FUVEST, acho que eu nem me recordo da data. Então, não é um perfil dela cobrar. Estou falando para você que não vai cair. É difícil pôr a mão no fogo, né? Segunda fase do ano passado, por fazer tempo que não caia complexo na segunda fase, caiu. Então, vamos com calma aí. Se prioriza a reta circunferência, se você for estudar GA, tá bem alinhadinho, pô, dá uma geralzinha ali em cônica, só para ter uma noção, para você pelo menos não ir de mão vazia, beleza? Então, seguindo, isso passando para a segunda fase, tá? Para a primeira fase eu não ficaria tão preocupado. Então, vamos para os tópicos. Aqui ele coloca o básico de geometria. Você vai perceber que na prova ele foi bem coerente. Ele cobrou uma questão de cada tipo, mas vamos ler. Geometria, características, elementos, propriedades geométricas. Vértice, aresta, lado, altura, ângulo, foco, diretriz, convexidade, números de diagonais. Ele fala que as figuras planas espaciais, polígonos, círculos, setores circulares, elipse, aí vem, ó, olha onde está aqui, ó, elipses, parábolas, hipérboles. Aí tem, né, setores circulares, círculos, prismas, pirâmides, esferas, cilindros, cones e troncos. Ele não especificou se era GA ou se era outra coisa. Então aqui é genérico para toda a geometria. Aí ele descreve a plana, congruência e semelhança de figuras espaciais, razão de comprimento, área e volume. Então você pega razão entre áreas, razão entre volumes, razão entre segmentos lineares. Então sempre vale a pena carregar com você isso aqui. Teorema de Tales, aplicações basicamente de semelhança de triângulos, né? Já está embutido aqui também. Trigonometria, um triângulo retângulo essencial para qualquer prova. E todas as trigonométricas, e bora para a parte 2. Depois do 2.3, ele descreve eixo, plano, simetria, fundamentos da geometria espacial. Aí ele coloca, recomenda-se a secção plana, aí vem elipse, parábola e hipérbole como um lugar geométrico. Isso daqui eu sempre gosto de destacar. E vai estar lá embaixo de novo. Na GA depois eu falo dele. Lugar geométrico, falei disso em aula recentemente, cara. GA leva o conceito de lugar geométrico com você. Pode ser muito útil, tá? É algo que vale a pena você carregar. Então pega um ponto genérico XY, relacione com o lugar geométrico que ele está colocando. É uma baita de uma ferramenta, beleza? Então, seguindo. Depois, fala um pouquinho da geometria espacial e plana, teorema de Pitágoras. Sempre gosto de destacar esse cara aqui, né? Lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Problemas bidimensionais e tridimensionais. É o que você precisa, né? A gente brinca na geometria espacial. O que é espacial? Se não aplicação da geometria plana. Então lá você vai ficar caçando o tempo todo triângulos, retângulos. Então dê uma olhada nisso daí, treine isso que vale a pena. Comprimento, área, volume, enfim, ele vai seguindo. Construção com régua compasso. Então basicamente paralelismo e perpendicularismo. Vai pedir para você construir com régua compasso. Tudo bem? Então, avançando, problemas de tangência. Esse é outro ponto que eu queria destacar, ó. Problemas de tangência, tudo bem? E, obviamente, triângulos quaisquer, mas esses problemas de tangência, eu acho que sempre bom levar. É uma baita de uma ferramenta. Aí vem GA. O grande problema que os alunos levantaram, quando vieram me questionar sobre esse manual, falaram, Luigi, ele escreveu na parte de cima elipse, hipérbole e parábola. E quando ele descreve GA, cadê? Porque ele fala de coordenada, ele fala distância entre pontos e plano, espaço bidimensional e tridimensional. Ele fala de equação de reta, coeficiente da reta, paralelismo, perpendicularismo, que é posição relativa entre retas, distância de ponto a reta, equação da circunferência, secante tangente, que é a posição relativa, aplicações, equações e inequações com duas incógnitas, que seria também super recomendo. Quando você divide o plano em regiões, estuda isso que vale muito a pena. E, de novo, lugar geométrico. Cadê elipse? Cadê hipérbole nessa descrição? Agora, vamos ver as questões que caíram ano passado. Questão envolvendo volume, simples, uma análise de volume. O volume da pedra a partir da variação de volume de cilindro. Análise de fechamento de polígono, é só leitura de texto. E aqui ele coloca uma de GA. Ele já coloca para você a soma de módulo com uma inequação. E depois ele coloca uma circunferência também como regiões de lugar geométrico. Ó, destaquei aqui, ó. Estude regiões que vale a pena. Inequações na GA. Faz um coração, dá aquela revisão geral. Vamos para quase a parte final, são mais 2 tópicos. Vamos falar um pouquinho de função agora.
Função aqui também, nada muito absurdo, só descrição, fala de log, enfim, nada, função trigonométrica, tal, faz aquela descrição inicial, vamos para o programa. Aqui vem, ele fala a relação com problemas, então vamos ler, é a linguagem gráfica sobre várias apresentações para uma comunicação direta e global, ganha cada vez mais destaque na comunicação, blá. Aí ele vai comentando da interpretação, funcionalidade, tal, competência de saber analisá-las, estimar resultados e fazer previsões. Isso aqui é bacana, tá? Então, a Unesp, ano passado, com uma questão muito legal disso. É uma que ele dava duas, não eram retas, mas dois gráficos, assim, tortíssimos, mas tendiam a um crescimento constante, né? Você podia achar uma reta associando. Ele falava, ó, estime o valor da variação até tal ponto, né? Em 2022, se eu não me engano. Então, estimar, ter uma noção de estimativa do gráfico a partir de informações que ele deu, acho que é um recurso que vale a pena você levar. Tá? A Unesp usou muito bem isso na última edição da prova. Então, dê uma olhada nas questões da Unesp, principalmente de função afim. É uma que ele fala do erro para mais e para menos, e uma que ele dá um gráfico todo tortinho assim, falando de construções planas e construções verticais, tal, quando que ultrapassa e qual que é a estimativa daqui a um tempo. Dê uma olhada. Além disso, você vem aqui com o gráfico de funções, então temos o básico, né, que é primeiro e segundo grau, função modular, que é bom ter uma noção, aquela descrição que a Unicamp também faz, de algumas funções específicas, exponencial e log, né, obviamente, e as trigonométricas, que sempre é bom levar. E vamos lá. Quando ele coloca esse termo aqui, ó, suas transladadas, seria quando você trabalha com função, seria o deslocamento das funções. Isso é muito evidente, sabe onde? Lá no estudo de trigonométrica. Então, função trigonométrica, você estuda muito bem isso aqui. Depois, reconhecimento e interpretação de gráficos, domínio e imagem, valor de máximos e mínimos, sempre é bom ter essa noção. Periodicidade, que está associado ao conceito das trigonométricas. Eu vou até destacar de outra cor, simetria de parábola. Fica atento, né? Sempre é bom levar uma funçãozinha quadrática. Veja a forma fatorada, dá uma geralzinha que vale muito, mas muito a pena. Seguindo, equações e inequações, resolução gráfica, tal, identidades polinomiais e identidades trigonométricas. Então aqui fica evidente relação fundamental, alguns elementos de trigonometria, desigualdade triangular com módulos, isso aqui está na geometria, a gente estuda bem isso, então dê aquela revisadinha. Então vamos ver, né, depois da definição desses conceitos com calma, como que foi cobrado. Aqui temos basicamente uma análise, essa questão aqui é muito inteligente, essa 21. Ele fala para você uma posição, ele descreve o que ele quer que aconteça, ele pergunta, olha, qual gráfico abaixo atende o que foi estabelecido. Então, você não tinha que formar a função, você teria que ver qual abaixo que se enquadra nas condições que ele deu. Muito, mas muito bem feita. E depois, olha só, duas de log. Essa daqui que embananou os alunos ficaram perdidaços. Mas, ó, aqui tinha uma dica incrível, né? Quem fez deve lembrar, que era, uma vez que você tem o log aqui, ó, na base 10 de 2 igual a 0,3, você vai usar a seguinte informação. 2 é 10 elevado a 0,3. Era esse detalhe que você tinha que usar. Se você soubesse disso, 10 elevado a 0,3 igual a 2, a questão fica bem mais fácil. Aí, seguindo essa clássica de log conteudista, tá? Que contexto que tem aqui? Fala aí. Cadê a contextualização? Cadê a mistura interdisciplinar aqui, FUVEST, que você falou tanto no começo? Cadê? Aqui é conteúdo, irmão. Aplica o ponto e resolve. Tem nem o que fazer. Bora lá? E para fechar a combinatória probabilidade estatística, que é basicamente a análise daquilo que a gente já está acostumado a fazer. Então, se você viu combinação, permutação simples, princípio fundamental da contagem, permutação com repetição, veja esses tipos, revise esse assunto e principalmente probabilidade. Probabilidade é incrível, né? É um assunto que cai o tempo todo. Então, combinatória, probabilidade estatística, problemas de contagem, princípio fundamental da contagem, aditivo multiplicativo e processo de redução de agrupamento. Aí, aqui, eu não sei se esse cara aqui é tão relevante, tá? Acho que ele entra mais naquele conceito de probabilidade
quando você faz a distribuição binomial. Fora isso, eu não vejo como sendo um grande elemento assim que vale a pena destacar. Ah, Luigi, eu li o Triângulo de Pascal, acho que é uma baita de uma ferramenta. Tá bom, levo o Teorema da Linha, beleza. Mas muito mais que isso, sei lá, calcule o termo independente. Não é na pegada. Então, pode ir mais tranquilo na questão de binômio. Foca na análise combinatória e probe. Espaço amostral equiprovável, obviamente o basicão. Aqui eu acho legal porque ele destaca a união e a intersecção de probabilidades, condicional, independência de evento, a gente usa isso aí de forma intuitiva, e aplicação em problemas. Situação problema, eu sempre recomendo. Vai fazer? Vai. O que você usa? Cara, usa a definição. Bem, usa a definição que vem de espaço amostral equiprovável. Tá? Não inventa moda. Calcula parte a parte, já acabou. Depois, análise de gráfico. Isso aqui é muito interdisciplinar. Então, dê uma olhada, média, moda mediana, dispersão e tal. Luigi, fala. O que significa esse desvio padrão mesmo? Cara, o desvio médio ou desvio padrão, o que você está falando? O desvio padrão é aquilo, é um índice, é um valor numérico, em que eu tenho determinado dado, uma coleta de dados estatísticos de um determinado espaço, de uma amostra. Nessa amostra eu calculo a média. O que é o desvio padrão? É que ele vai dar para você um intervalo, uma faixa para mais e para menos, e a grande maioria dos dados estão naquele intervalo. Isso que é o desvio padrão. E quanto mais disperso for o dado estatístico, mais disperso forem os valores, maior é o desvio padrão. E quanto mais alinhados eles forem, menor é o desvio padrão. Aí você pergunta, Luiz, como que esse cara vai ser cobrado? Esse cara foi cobrado nessa questão bonitinha, e ele deixou bem evidente, ó, sem levar em conta a ordem. Você fala, opa, tem muita cara de combinação esse problema. Cara, se você está acreditando nisso, vai na onda. Acho que você está no caminho certíssimo, tá? Lembra da forma de combinação? Revise. Combinação. Revise também, ó, permutação com repetição. E dê uma olhada em problemas, princípio multiplicativo e aditivo, que vale muito a pena. Beleza, galerinha? Aqui encerramos, depois começa a matéria de geografia no manual. Encerramos aqui a nossa análise do manualzinho da FUVEST. Espero que tenha ajudado você ter uma noção da prova. Refaça as provas, tá? Não acredite que a FUVEST virou Enem. Isso é caô, tá? É caô, não cai nesse papo furado, não. Porque não virou. Você viu aqui, olha as questões, a cara de log. Então, veja com calma as questões mais elaboradas quando você for encarar a prova. Entenda que a prova vai estar distribuída em 90 questões, a matemática vai estar espalhada, como está aí, questão 20 e pouco, questão 80 e pouco, enfim. Fica atento com isso. De resto, boa prova, meu querido. Vai, estude, se prepare, faça as revisões, acompanhe aqui o canal, deixa seu like, ative o sininho, dê uma olhada na coleção Fundamentos da Matemática Elementar, com o link está aqui embaixo, para usar como base, procura aí onde você conseguir, nem que seja um livro usado, vale muito a pena. De resto, comece a revisão, refaça as provas e durante a semana a gente vai se falando. Siga lá no Instagram, deixa seu like, faz algum comentário se gostou, se não, é nós que voa pro chão. Falou, valeu, é nóis!